Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, entregamos nossas rogativas por misericórdia, Senhor. Dai-nos a luz da verdade, da consciência, da realidade. Afugentai, Senhor, as perversas energias que assolam o nosso campo mental, que fragiliza, Senhor, nosso campo emocional. Dissipai as nuvens negras do nosso coração, que muitas vezes transformam-se em fragilidades de emoções, desequilíbrios, raivas, angústias, mágoas. Ó Cristo Jesus, hoje buscamos a Ti nesta casa de amor, esse templo de luz, clamando que aqui esteja com todas as falanges amorosas dos espíritos de luz. E que possam os mensageiros celestiais, amparando esta casa, abençoando os trabalhadores, estender a nossas casas, nossos lares, nossas famílias, nossos familiares, essa luz sagrada do teu amor, Senhor. Rogamos também por aqueles que titulam-se algozes inimigos ou perseguidores, sejam do plano físico, sejam mesmo aqueles que já despiram das vestes físicas, através do natural processo do desencarne, e encontram-se no mundo dos espíritos, mas ainda interferem na vida dos encarnados, Senhor. Não sabem o que fazem. Que possam, Senhor Jesus, ser acolhidos pela misericórdia do teu amor. E se nós os devemos, de alguma forma, dai-nos, Senhor, a condição de reparar e de pedir o perdão. E se nos ofenderam, Senhor, nós perdoamos. E assim desliga-se de toda e qualquer interferências, influências, Senhor. Mesmo aquelas oriundas dos vícios, das fragilidades, sejam dissipadas, Senhor. E a força do teu amor esteja em nós. E que possamos amar, servir e perdoar sempre, todos os dias, Senhor. Ó amado Jesus, que seja feita assim a tua vontade, em nós e sobre nós. Rogamos, Senhor, que possa abençoar o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento não só sacie o corpo, mas que nele esteja a tua energia e transforme também, Senhor, em saúde espiritual, em alimento espiritual. Derrame sobre todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento aqui chegasse. Derrame a luz do teu amor e a nossa gratidão. Ó Cristo Jesus, neste caderno de prece, de amor, contido nomes de companheiros e irmãos encarnados, desencarnados, presentes, ausentes, possa derramar, Senhor, aonde estiverem, a tua luz de amor e de bondade. E que o anjo amigo, fortalecendo os companheiros e irmãos, possam assim ajudá-los a buscar teus caminhos e a vencer os vícios, a ignorância e toda e qualquer interferências espirituais. E assim, Cristo Jesus, fortalecidos, busquem a religião que acreditem, mas que seja aquela que professa tuas verdades de amor e vida eterna. Ó amigo amado, nas águas aqui trazidas em cada recipiente, de acordo com a necessidade de cada um, na individualidade de cada ser, derramai, Senhor, os remédios necessários. Coloque tuas mãos santas e sagradas, e assim Cristo Jesus, de simples água, possa transformar em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito que alivia as dores físicas, mas também remédio santo e salutar
que cura as enfermidades do espírito, da alma, Senhor. Assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam melhorar imediatamente, Senhor, pois estas simples águas transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, amigo amado Jesus, estenda tuas bênçãos sagradas sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, Senhor, de amor e vida. Abençoai, Cristo Jesus, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos comungar, Senhor, da luz da tua verdade, auxiliando-nos mutuamente como verdadeiros irmãos. Na prática da caridade, possamos viver a fraternidade de uma família universal. Abençoe o nosso país querido e nossos governantes sérios. Abençoe, Cristo amado, este país que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E estenda sobre toda a humanidade, amado Jesus, o teu amor, a tua luz e a tua verdade. Que a paz há de reinar, Senhor, em todos os corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, de fraternidade cristã. O único motivo dessa casa existir é encontrar sobre a luz e a verdade de Jesus Cristo os caminhos para que possamos, fortalecidos, trilhar na verdade. Hoje é um dia para nós um pouco atípico, diferente. Nós ofertaremos um coração de chocolate, né? Que é com todo carinho. Nós não acreditamos na prática materialista da fé. Nós não cultuamos ovos de Páscoa, mas nós cultuamos a caridade, a fraternidade, o amor. Ontem nós nos reunimos, os trabalhadores, todos os trabalhadores desta casa, se não me engano, a minha neta Alice, que fez 5 anos esta semana, é a mais nova, até o mais experiente, que eu não vou contar quem é, né? Então, estávamos aqui todos e trabalhamos na confecção destes corações de chocolate. Não, é até forma de coração mesmo. Antes nós fazíamos o ovo, né? Mas é por determinação que fomos escolhendo fazer o coração, porque é de coração para coração que nós entregamos esse presente, né? Para que nós lembremos daquele que é o motivo dessa comemoração. Né? Amanhã é dia de quê mesmo? Cristo. Não é dia de Cristo. Estão tentando fazer a gente esquecer de quem? Dele. Como? Inserindo práticas materialistas. Você sabe como começou a Páscoa? A Páscoa era a comemoração do povo hebreu pela libertação da escravização quando eles ainda estavam lá no Antigo Egito. Quando Moisés levou aquele povo hebreu para o deserto, então ali foi instituído esta comemoração, que é libertação. Não era comemorado com chocolate. Sabe há quanto tempo que transformou essa Páscoa, que era o culto
a libertação da alma, do jugo da escravização da matéria, tem pouco mais de 100 anos. Inventado pelos franceses, numa época materialista que queria destruir a religião. O povo francês, há 150, 200 anos atrás, trabalhou para destruir a forma religiosa do mundo. Deram tanto tiro errado que o espiritismo nasceu na França, né? Para combater essa indiferença espiritual. E a Páscoa foi escolhida por Jesus Cristo, não é? Para a sua transformação e libertação, libertando-nos. Então foi na mesma comemoração dos judeus, do povo hebreu, que Cristo Jesus fez sua transfiguração. No domingo passado, amanhã, comemora-se o retorno de Jesus Cristo à vida. No domingo passado, comemorou-se o Domingo de Ramos, não é? O que é a comemoração do Domingo de Ramos? Vocês sabem? Quem sabe? Vocês são católicos, alguns são católicos aqui, está esquecendo, né? O Domingo de Ramos foi quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Ele entrou e a multidão esperava Jesus. Aquela multidão de pessoas enfermas, doentes, aguardavam Jesus. E para louvar a Jesus Cristo, ovacionar, né, dizer, nós estamos aqui, pegavam galinhos e ficavam abanando para Jesus. Não tinha flor, se tivesse, eles pegariam flores, né? E aí instituíram o Domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa. Então, olha só, estão tentando fazer que a gente esqueça de tudo isso, materializando as gerações, as novas gerações que estão chegando, as criancinhas, e as que irão chegando no futuro, vai acostumando com esses hábitos materialistas. E aí perde-se, distancia-se da verdade, da realidade. O Espiritismo veio para fazer-nos lembrar essas verdades. Não existe culto material a Jesus Cristo. O culto é feito dentro do nosso coração, através da transformação moral. Compreende isso? Então nós, da nossa casa espírita, a doutrina espírita, não cultua ovos de chocolate. Nós aqui nesta casa, não sei em outras casas espíritas, porque estou distanciado de outros templos espíritas há algum tempo. Eu não sei como eles estão agindo, mas a doutrina espírita não cultua estas atividades materialistas. Nós, aqui, por escolha minha, determinação minha, eu criei este hábito de confeccionar os corações, antes eram ovos, né, de chocolate, esses corações para reunir os trabalhadores e, através de um trabalho de amor, fraternidade, nós confeccionarmos estes corações de chocolate. Todos estes corações passaram pela minha mão, viu?
Todos, não ficou um sem passar. Porque eu que coloco o chocolate na forma e eu que ajeito o chocolate na forma ali, unindo as 3 partes da forma, a que recebe o silicone e a outra que encaixa para dar o formato do coração. Coloco no freezer e tiramos do freezer. Então todos passaram para minha mão. A hora que você pegar esse ovinho, ele vai estar uma delícia, porque eu coloquei nele todo o meu carinho, todo o meu amor. E pode lembrar, fala assim, o Geraldo pegou nesse ovo de chocolate. Um amor puro, sem outro interesse a não ser o amor em Jesus Cristo. Todos ganharam a fichinha, não é? Aqueles que não ganhou, chegaram aí depois de distribuir, é só procurar o Rony lá que ele entregará, tá bom? Ninguém vai sair daqui sem um ovinho de Páscoa. Olha aí, vai sobrar ovo demais. Sabe quantos nós fizemos? 392. Alguns de vocês vão dizer, então me dá para me levar para o teu filho. Eu falei, não dou. Não dou. Por que você não trouxe seu filho? Você está querendo fazer esse milagre com o santo dos outros. Né? Está querendo fazer milagre com o santo dos outros. Não pode. A gente tem que fazer milagre com o seu próprio santo. Né? Vai me chamar de... Pode chamar de se quiser. Mas amanhã eu vou sair para distribuir. Amanhã, 11 horas da manhã, eu vou sair para distribuir. Está compreendendo? Aí, se você quiser trazer teu filho e pegar aqui, aí é diferente. Até 5 para as 11, a gente entrega. 11 horas, já não estamos aqui mais. E olha que eu sou pontual, hein? E muito pontual. Não é? Aí nós sairemos para distribuir o restante. Para a criança carente, eu não vou perguntar se ela é carente ou se não é. Se ela tiver num carro, num BMW, vai ganhar do mesmo jeito. Porque a condição financeira não permite que ela possa receber um coração de chocolate? Não. Todas as crianças que nós vamos encontrando, nós pedimos permissão ao pai. Podemos dar um coração de chocolate de presente para teu filho? Pode. Então toma. Me dá para o outro que está dormindo. Falei, traz o outro que está dormindo para me dar. Mas ele está dormindo. Falei, então vai perder. Eu espero ele acordar, se for agora, né? Muitos nem tem. Não está dormindo, tá? Mentira, está querendo vender para ele mesmo. Aí amanhã eu só entrego para as crianças. Nós só entregamos para as crianças. Ou senão mulher grávida, né? Porque senão vai dar senão vai dar um terçol no olho, né? Tá vendo? É isso. Tá bom? Vamos lá? Vamos estudar, que a gente tem que aprender. O mundo não para. Nós somos espírito eterno. Estamos passando por provações, transformações. Precisamos libertar a nossa alma. E como se liberta? Com conhecimento. Se não tiver conhecimento, não se liberta. Só o conhecimento liberta? Não. Precisa ter o conhecimento sobre a luz da verdade. Se não houver verdade, não tem libertação. Então, conhecimento aliado à verdade. Do livro dos Espíritos, estudando a vida dos Espíritos, né? Pergunta assim, os Espíritos têm necessidade da luz para ver? Quando você morrer, eu não vou falar eu não, porque esse negócio de eu morrer é meio complicado. Né? Quando vocês morrerem, né? Estando no mundo dos Espíritos, você acha que você precisa de acender a luz para ver? Isso é para aqueles que têm medo de dormir com luz acesa e luz apagada, né? Os Espíritos têm necessidade da luz para ver? Eles veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram na alma, em dor e sofrimento. Olha, então, luz acesa, luz apagada, acredite você, não vai espantar espírito, não. Ele vai estar ali cutucando o seu pé do mesmo jeitinho. O que vai fazer
Se for espíritos inferiores, o que vai fazer para afastá-los? A oração sincera do coração. E o arrependimento dos erros praticados. Não existe ritual que afaste o espírito. Então, pode estar com a luz acesa ou apagada, meu filho. E se você tiver alguma problemática espiritual, ele vai estar ali cutucando você. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente dois hemisférios do globo? Ele responde assim: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende de sua pureza, sua evolução. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão total do conjunto. Olha, uma das coisas que nós não podemos esquecer e vigiar é o pensamento. Tudo aquilo que passa em teu pensamento, você faz a ligação e comunica e faz a atração. Tudo aquilo que passar no seu pensamento e aliar ao seu sentimento faz-se um elo de ligação. Então, tome cuidado com aquilo que você está permitindo vir em teus pensamentos. Se você ligar a situações e espíritos trevosos, você trará as trevas para junto de você. Se você ligar ao teu anjo da guarda, a nosso Senhor Jesus Cristo, você trará teu anjo da guarda e Jesus Cristo ao teu lado. Ah, mas eu não estou aguentando mais, eu estou tendo pensamento negativo demais. Esforce-se, leia o Evangelho, coloque músicas sublimes e busque um auxílio espiritual. Sozinho, você não dá conta. E os espíritos negativos têm tempo. Você acha que ele marca data? Ah, esse ano, 2023, eu vou influenciar fulano? Não, ele falou, eu vou influenciar fulano até eu derrubar ele. Ele não marca hora, dia, mês, nem ano. Está compreendendo? Então é necessário que nós façamos vigilâncias psíquicas, emocionais. O que atrai os espíritos negativos inferiores? Vícios. Todos os vícios. Você acha que você tem um vício que você, sozinho, está fazendo aquele vício? Não. Claro que não. Ali perto de você, tem vários espíritos comungando do mesmo vício. Vou dar um exemplo do cigarro. Um vício simples, né? Uma droga lícita, né? Para muitos. Quando você fuma, você traga, manda para dentro aquela fumaça repleta de nicotina, com mais ou menos 5.000 venenos voláteis. A hora que você expele, você vai expelir as energias que nossos amigos orientais chamam de Chi. Então você vai expelir a tua força, a tua energia vital, o teu Chi. E isso é a sua saúde, é a sua vida. Quando você expele,
um espírito cola a boca na tua boca e você expele aquele fluido vital e ele faz assim, ó, sugando a sua vida, sua saúde. Por isso, quanto mais fuma, mais fraco fica, mais dependente fica, mais doente fica, mais sem energia fica, e o raciocínio fica lento. A pessoa tem saúde orgânica se for jovem. Ele tem capacidade intelectual, mas não aprende. Ele tem 1000 ideias, mas nenhuma coloca em prática. Por quê? Porque está sendo sugado pela sua vida. E aí ele começa, geralmente, usando 5, 4, 5, 6 cigarros por dia, não é? Passado alguns anos, quantos cigarros ele está fumando por dia? Já vi casos de a pessoa fumar 60 cigarros por dia. Até levantar de noite para fumar, acorda para fumar. Por quê? Quem que quer fumar? Quem que quer estar precisando de energia para viver? O morto, o defunto, o espírito, que não tem corpo físico, que já morreu na matéria. E ele precisa da sua força, da sua vida, da sua vitalidade. Quer fumar? A mesma coisa é o álcool. Quando você, o espírito, a pessoa bebe uma dose, aquela primeira dose, quem bebe ela? É o espírito. A toxina do líquido desce, queimando sua garganta, sua glote. A hora que aquele líquido repleto de álcool volátil bate no seu estômago e vai subir para seu cérebro para te deixar meio doidão, né? O espírito te envolve e suga aquela energia etéreo, volátil. E ele fica tonto primeiro que você. Só depois disso que ele te larga ali e fica de lado. Muitos ficam abraçados no seu cangote. Quer beber uma dosinha? Bebe 2, e a primeira vai para o espírito. Não bebe só uma, não. Senão não vai adiantar, você vai ficar sem. Né? Tá bom? Está esclarecido, você que vai fazer suas escolhas. E a droga? Querida, se você soubesse o que a droga faz com o teu corpo perispiritual, você já assistiu aqueles filmes de terror? Vira fichinha. Entorta todo o corpo perispiritual. Tanto é porque aqueles usuários de droga por longo tempo, em próximos nascimentos, em próximas reencarnações, nascem com problemas mentais, com microcefalia, com hidrocefalia, que não chega nem a nascer, porque o cérebro fica aquoso, vira líquido. Tal é a deformação do corpo perispiritual. Aí, cada um faz suas escolhas. Não dá conta de abandonar? Sozinho não dá mesmo. Você já está intoxicado, que criou uma dependência física com a toxina, então busque um tratamento da medicina para desintoxicar. Mas ali a medicina há tratamento espiritual, porque o tratamento da medicina desintoxica teu organismo, mas não retira o espírito do seu lado. Aí entra o tratamento espiritual para convencer, auxiliar o espírito desencarnado e você também. Auxilia os dois. Os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar, nada
ou obscurece ou fica oculto aos espíritos. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Por que que você acha que usa as músicas obscenas em todo o planeta agora? Porque as trevas é que está comandando o som. Então, quando você está escutando aquelas músicas obscenas que te dá vontade de beber, de usar droga, é as trevas que está usando o som para te influenciar. Você já viu uma pessoa que ela está em comunhão com Jesus escutar música trevosas? Não. Por isso inseriram músicas até trevosas até nas igrejas, para afastar os espíritos de Deus. Porque todos os espíritos escutam os sons. Então quem gosta de som alto, quem gosta de som trevoso, não é os espíritos de Jesus. O Espírito de Jesus gosta de música sublime, com palavras que acariciam nosso coração, que dá paz. Quando você chega aqui, você não escuta uma música com melodias sublimes? Aquela música é de flauta nativa americana. É a música de 442 Hz, que toca lá dentro da tua alma, que pacifica, 432, perdoa, 432 Hz, ela penetra na tua alma e vai te pacificando as tuas emoções. Por isso, quando você chega aqui, te dá uma paz imensa. Alguns ficam agoniados para passar lá para fora, não é? As pernas ficam tremendo, assim, você fica com as pernas mexendo, assim, não é? Por quê? Porque muitas companhias espirituais estão lá fora te chamando. Eles não quiseram entrar aqui dentro. E ele te dá agonia. Aquele que é o teu Senhor, você é escravo das trevas, muitas vezes. Por isso que quando você fala, vou lá no centro espírita, você já viu o tanto de coisa negativa que aparece? Você já viu o tanto de dificuldade? Até filho te aconselha não vir. Até filho adoece, dá febre. Dá febre até em você. A hora que passou a hora de vir, a febre melhora, a dor de cabeça melhora. É interessante, né? Olha só o jogo das trevas. Você acredita nisso? Eu aconselho você a acreditar. Você não acredita? Paga para ver. Você sabe qual que é o dono da verdade? O tempo. O tempo é o dono da verdade. O tempo destrói todas as mentiras. Entende isso? Agora eu vou contar uma história sobre isso. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, encarnado, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de espírito não estão mais localizadas. Olha, você sabe o que os espíritos nos aconselham? Falam, larga, abandona todos os vícios que você tiver enquanto você estiver no corpo. Porque depois que você morrer, meu filho, é muito mais difícil. Porque aqui na Terra nós temos 5 sentidos. Você sente o paladar quando você põe na boca, sente o tato quando você encosta a ponta dos dedos. Você tem a visão que enxerga, você tem a audição que escuta, não é? E quando desencarna, não existe mais esses 5 sentidos, é integral. Então fica muito difícil vencer todos os vícios e todas as fragilidades humanas. É para isso que nós viemos aqui na Terra, para melhorar, para lapidar, para aprender, para erradicar de nós as coisas ruins e negativas. E foi por isso que Jesus Cristo morreu por nós.
Quando as trevas faziam parte da humanidade, nosso Pai, Deus, mandou teu Filho primogênito para mostrar-nos a luz da verdade, do caminho, e ensinar-nos o caminho para ir ao Pai, para viver a vida eterna. O que é viver a vida eterna? Largar de sofrer, abandonar esse fluxo de morre, volta para o mundo dos espíritos, reencarna, nasce, vive, sofre, adoece. É um fluxo de ida e vinda, de dor e sofrimento. É para aprimorar nossa alma, libertar nosso espírito, deixar o ranço da matéria e subir para os paraísos celestiais, aonde nós conhecemos como céu. Foi para isso que Jesus Cristo nos veio aqui, foi por isso que Ele escolheu justamente a época da Páscoa, que é a época da libertação. Libertar-nos dos pecados. Muita gente acredita que Ele morreu para pagar e quitar todos os nossos pecados. Não é assim. É mostrar para a salvação e a libertação da matéria. Nós temos que erradicar e matar em nós os pecados. E qualquer coisa que nos fizer, nós amarmos e perdoarmos. Porque além dos vícios materiais, como cigarro, bebida, drogas e tal, tem os vícios morais, que é o ódio, a raiva, o ciúme, a luxúria, a cupidez, o egoísmo, o orgulho. Esses nos aprisionam a matéria. Jesus nos mostrou como livrar disso tudo, amando, perdoando e servindo. Ele deu sua vida para nos libertar. Ele exemplificou. Não pode se servir à luz da verdade e à mentira e à falsidade. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da matéria, da riqueza. Então, olha, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele fala assim, não vim destruir a lei, Cristo. Então, olha só como fala de Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, propriamente dita, Jesus, ao contrário, modificou-a profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Parar um pouquinho para nós entendermos. Na lei mosaica, na lei de Moisés, havia o costume de sacrificar um animal na época da Páscoa. E antes, sacrificavam uma pessoa. Está compreendendo isso? Chegava-se na época dessas comemorações, escolhia o primogênito da família, de uma família no povoado, na tribo, e ali matava ele em holocausto a Deus. Depois, com o advento de Moisés, com a vinda de Moisés, acreditando e buscando a unicidade do Pai, de um só Deus, abandonou o costume de matar pessoa. A coisa era tão feia, em nome de Deus, que eles escolhiam só os filhos de inimigo. Passava a noite e fazia uma cruz na porta da casa
com sangue de animal. E aí, quando estava amanhecendo, ainda escuro, ia lá e pegava o filho mais velho e sacrificava em praça pública. Isso era a religião do passado. Depois Moisés trocou essa forma de devoção exterior para um animal. E aí passaram a matar um cordeiro. Pegava-se o melhor cordeiro e sacrificava em praça pública. Por isso chama que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque nessa época, quando Jesus veio, a mentira, a falsidade, a falsa verdade dos cultos exteriores o condenou. Aqueles que detinham o poder da matéria e não queriam a luz da verdade para libertar a humanidade, o aprisionaram e o sacrificaram como um cordeiro, que era o hábito e costume religioso da época. E Jesus veio para acabar com esse costume e ensinar que o culto está em nossos corações e não na prática exterior de cultos. Não adianta nada você acender uma vela se no teu coração não existe amor e bondade na prece. A vela não tem poder, ela é parafina. A força está no pensamento e no sentimento, na força da vontade. Não adianta nada você pegar um patuá, colocar no braço, no pescoço, no bolso, sendo que seu coração não está ali, naquele patuá, naquele objeto santo que você acredita que é. A santidade está em seu coração. Foi isso que Jesus Cristo veio ensinar e por isso que ele foi crucificado. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido, até o último J, Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, em todos os seus desenvolvimentos e em todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos sem distinção, objeto da mesma dedicação. Olha, é só a luz da verdade que liberta a nossa alma. Não adianta você acreditar que cultuar um livro, um objeto, ou fazer benção vai te libertar do mal. Não vai. É a transformação moral, é de dentro para fora. Nós só conquistaremos a paz, o equilíbrio interior com a luz da verdade em nosso coração, em nossas decisões. Se você pede perdão a Deus de seus males, você tem que perdoar as pessoas que te ofendem. Se você pede paz a Deus para a sua vida, você tem que ofertar a paz às pessoas que te rodeiam. Se você quer prosperidade na sua vida, você tem que pedir e rogar prosperidade para as pessoas à sua volta. Só assim você conquistará aquilo que você está pedindo a Deus. Porque o mesmo Deus seu é o Deus daquele que você está com raiva também. Aí Deus não te aproxima de ti. Quem aproxima são os espíritos negativos e nervosos, inferiores, que vai usar-te para fazer o mal. Nós estamos na era da verdade. A era da verdade. E aquele que não viver a verdade amargará a dor e o sofrimento dentro de tua alma.
Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não enganamos a nossa consciência nem a Deus. Havia um rei, um imperador, que não tinha casado e nem tinha filhos. E ele estava velho e preocupou-se quem é que ia assumir o seu reinado. Quem é que ele seria ali o rei daquela nação próspera, grande, honesta. E ele ficou preocupado. E ele resolveu adotar uma criança. Mas ele precisava adotar uma criança que fosse honesta, para dar continuidade ao seu reinado de honestidade. E ele pegou e resolveu fazer uma prova. Ele arrumou ali umas centenas de sementes e pediu para que os seus súditos pudessem trazer as crianças da redondeza do seu reinado para que ele desse aquela semente para aquela criança. E ali, num dia aprazado e marcado por ele, o pátio do seu castelo estava lotado de crianças. E ele disse: olha, eu preciso e quero um sucessor. Aquele que vai herdar o meu trono será o rei desse império. Mas esse tem que ser extremamente honesto. Então, está aqui as crianças, e ele pegou o saco de semente e foi dando uma para cada criança e disse: você pega esta semente e leva para a tua casa. Essa semente é de uma árvore nobre, rara e belíssima. Você plante-a em um vaso e daqui a um ano vocês trazem para mim. E assim eu escolherei aquele que será o meu sucessor. Aquele que herdará todo o meu império. Ficaram em alvoroço. Os pais e as crianças. Os pais interessados em herdar o trono, falou, meu filho vai ser rei, E as crianças já lumiando os olhos, de interesse de ser o rei, E as criancinhas pegaram aquela semente com muito carinho e levaram para casa. E cada um arrumou o vaso de acordo com sua condição financeira. E lá tinha um jovem muito simples e humilde que era neto de um jardineiro e que trabalhava no jardim também. Não tinha pai. E ele também foi e ganhou uma semente. E ele levou essa semente para a sua casa, simples, humilde. Morava com teu avô. E lá escolheu um vaso simples que eles tinham no jardim bem cuidado da sua humilde residência, e plantou, o jovem Davi plantou a semente. E ali, com todo esmero, carinho, assim como ele cuidava do jardim de outras pessoas naquela aldeia, naquela cidade, ele cuidou da sua sementinha naquele vaso, com todo o carinho, com toda a dedicação, com toda a simplicidade de um jardineiro, com toda a humildade de um jardineiro. Uma profissão que eu admiro demais. Horticultor, jardineiro, todo mundo que planta, são pessoas fantásticas. Eles têm um brilho na alma, um carinho na fala e um aperto de mão fantásticos. Eu gostaria, se eu conseguisse ser jardineiro um dia, é uma profissão que eu admiro demais. Aí, passados-se meses, aquela semente não nasceu. E aquele jovem ficou muito triste.
desesperado, dizia para o meu avô, mas eu sou um mau jardineiro, a semente não brotou. E o vô dizia, paciência e dedicação, tudo tem que ser com dedicação e paciência, humildade e verdade. E os meses se escoavam, os dias passavam, o ano passa rápido para quem está em desespero, né? E não quer que chegue a data antes de eclodir aquilo que ele havia se proposto. E os dias já aproximavam-se da data marcada pelo rei. E ele disse, meu avôzinho, eu não vou levar meu vaso lá. Não nasceu nada. Eu não tenho coragem de encarar o rei, o imperador, e dizer que eu não cuidei direito, que eu deixei a semente morrer, sendo que eu cuidei com todo carinho, o senhor é testemunha. E o avô disse, Davi, você deva ir, você vá, você chega no imperador e diz, olha, sou um humilde jardineiro, cuidei da semente, plantei com carinho, escolhi o nosso melhor vaso. É simples, é humilde, mas para nós, o nosso é o melhor. E eu cuidei como um bom jardineiro, como um fiel jardineiro. Aguei, levantei várias vezes à noite para olhar, conversei com essa semente, mas ela não nasceu. Ela não apareceu. E o avô, instruindo, falou, olha, meu neto, olha, Davi, na vida, a única coisa que nós temos que ofertar é a sinceridade, a verdade. Isso, cada um de nós, não é coisas de dinheiro, não é coisas de religião. Isso é o que nós podemos ofertar. Verdade, sinceridade. E aí, aquele menino disse, eu estou com vergonha, não vou. Eu não tenho coragem de olhar nos olhos do imperador. Ele é tão austero, tão duro. Ele é tão firme. E o avô disse, você faz o que você quiser, Davi, mas eu aconselho você a ir em frente às adversidades, dificuldades. Você foi honesto, então vai lá, leva o vaso. Falou, eu plantei aqui, mas não nasceu. E passou-se os dias tão rápido, e Davi entristeceu, emudeceu e não conversava mais. A única diversão que um intertia era cuidar do jardim. E cuidava com carinho, com esmero, com dedicação, desde a hora que acordava até a hora que deitava. O jardim tanto dele, quanto era a sobrevivência dele, do avô dele, do jardim dos outros. Chegou no dia. Ele já estava até amarelo. Naquele frio na barriga, a história não conta, mas imagina que deu até diarreia. Né? E aí ele vai. Abraçou com o vasinho dele. A hora que ele vai entrar no castelo, ele falou, vou voltar. Aquela fila de meninos. Cada um com uma árvore, uma flor, uma plantação mais linda do que a outra. Ele, pelo amor de Deus. E ele só com a dele. Os outros olhavam para ele, olhavam para o vaso e riam. Olhava para a flor dele assim, né? A que ele trazia, e olhava para a do Davi. Aquela maldade. Entraram no pátio. Aquele mundo de meninos, com suas flores, seus vasos. Alguns até pediam para empregados carregarem para ele, tão tamanho era a planta, a flor, os arbustos, raros, todos os jeitos, todos os tipos. E o pátio do castelo ficou lotado de árvores, plantas e flores de todas as espécies. E o Davi lá com o vasinho dele humilde, xoxinho, tadinho, sem nada dentro. E o rei começou a chamar, vem. Vinha a criança trazendo o vaso, a flor, e disse, olha, cuidei com carinho. Plantei, reguei,
Levantava, vigiava. 1 ano eu dedicando para aquela sementinha e ela se transformou. E o rei olhava para o rapaz e falava, muito bem, pode ir. Minha cara brava. E assim, criança por criança, falava aquela mesma história, aquela mesma ladainha. Cuidei com carinho, com amor, e desenvolveu aquela semente. Está aqui essa bela árvore, está a bela flor, está essa rara, esse raro arbusto, essa rara plantação. E o rei, com a cara ruim, só falava, muito bem, pode seguir. E eles voltavam para o pátio e ficavam murmurando. E quando chegava a vez do Davi, ele saía de lado e ia para trás do outro. E assim foi, e ele passava a vez. Aí chegou uma hora que ele olhou para trás e não tinha mais ninguém, era só ele. E ele olhou no rosto do rei e falou, vou correr, estou lascado. Se ele está bravo com aqueles que têm a rosa linda, imagina o que ele vai fazer comigo. Se vou levar um vasinho todo feio que não tem nada. Ele olhou para o portão estava fechado. Ele falou, se o portão estava aberto, eu largava o vaso aqui e saía correndo. Aí ele já foi. O rei olhou para ele e ele desmontou, baixou a cabeça, as pernas tremendo. Ele já foi, levando, tremendo. Ele chegou perto do rei e não levantou a cabeça, colocou o vaso no pé do rei e falou, Deus, ó rei, você me perdoa. Você me desculpa. Eu não queria vir. Eu não ia vir, eu não estava com coragem de trazer esse vaso. Mas vou te dizer, meu avô falou para mim vir. Falou que a gente tem que enfrentar todas as dificuldades e a gente tem que honrar e viver sobre a luz de uma verdade. Eu plantei a semente que o Senhor me deu. Eu cuidei dela como eu cuido do jardim de todas as pessoas da cidade. Não mais nem menos, porque eu cuido de todas com honestidade. Eu sou jardineiro e vivo disso, eu e meu avô. Ganhamos muito pouco, moramos simples numa casa muito humilde, sim. Escolhi o melhor vaso da nossa casa, da nossa residência. Perto dos outros, ele nada vale, mas para nós é o melhor. Plantei a semente, cuidei dela com todo carinho. Mas eu vou te dizer, infelizmente, não sei se é por erro meu, por dificuldades e problemas meus, por falta de experiência, a semente não brotou e não nasceu. Eu te peço perdão. Estou aqui porque meu avô me aconselhou a vir, mas se fosse por mim eu não viria. Estava com muito medo do Senhor. Aquele rei levantou, deu um belo sorriso e disse a todos, olha, todas as sementes que eu dei eram estéril. Eu queimei todas antes de entregar a vocês. O único que falou a verdade foi esse jovem Davi. Eu estava procurando uma criança que falasse a verdade e que fosse honesto. Então eu adoto esta criança e o teu avô. E a partir de agora ele será o herdeiro de todo o meu reinado e de todo o meu trono, assim quando eu morrer. Assim fez Jesus conosco. Ele disse que aquele que busca a verdade e vive a verdade, ele encontra o reino dos céus, a paz e a salvação. Busqueis a verdade vos libertará. Não adianta trocarmos as coisas da matéria, da ilusão, pela verdade. Não adianta falsear, mentir. Não adianta arrumar desculpas. Diz que o saco da desculpa nunca esvazia, não é? Assim como o saco da ganância nunca enche. Então, aquele que não busca a verdade, ele sempre arruma desculpas. No saco das desculpas que sempre carrega ao seu lado e nunca esvazia. E aquele que é ganancioso nunca está satisfeito com o que tem. E aí ele pega, arruma desculpa e mente para adquirir aquilo que ele não tem. E estes perdem tudo. Olha, não é defeito a gente não saber.
O defeito é mentir que sabe. Não é defeito ter vícios. O problema é mentir para alimentar o vício. Mentir a si próprio. Ah, eu fumo porque o cigarro me acalma. Ah, eu bebo porque a bebida me espairece. Ah, eu uso droga porque minha cabeça eu sou muito inteligente, eu uso droga para equilibrar meu campo mental, que é avantajado e cheio de inteligência. Isso são mentiras ilusórias que nós arrumamos do saco da desculpa. Não adianta dizer que é religioso se não buscar vivenciar a religião que professa. Não adianta dizer que acredita em Cristo e é cristão se não vive e não busca os valores e ensinamentos de Jesus. O mundo está cheio daqueles que acreditam em Jesus. O inferno está cheio destes que acreditavam em Jesus. Mas o reino dos céus não é para aqueles que só acreditam em Jesus. É aqueles que buscam as verdades em Cristo Jesus. Não adianta mentir. Por isso Jesus disse que sim é sim e não é não. Hoje nós estamos habituados a viver o talvez, quem sabe. Esqueci, não sei. Ah, mas é porque não deu. Ah, eu não dei conta. São palavras que é retirado do saco da desculpa. Compreende isso? E nós queremos que os outros assim as engulam. Só que nós esquecemos que as pessoas à nossa volta podem ser tolerantes o tanto que eles quiserem. Pode ser humildes, mas nós é que sofreremos as consequências das nossas desculpas. Porque nós só conquistaremos aquilo que nós merecermos. E só merece aquele que vive a verdade. Jesus é o único caminho. Não há dois caminhos. Buscar viver a mensagem de Jesus Cristo, que sofreu pregado em uma cruz para mostrar-nos o reino da verdade. Ele poderia ter mentido. Ele poderia ter se aliado aos reis daquela época. Mas não fez por quê? Assim como Davi herdou o trono e foi um dos melhores reis. Assim como fez Davi. Viveu e falou a verdade. Nem que isso custasse a tua própria integralidade da vida física. Mas o que é a vida física comparado com a vida eterna? Jesus Cristo disse essas belas frases quando ele foi tentado no deserto. O que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si próprio? Lembre disso em todas as suas escolhas de vida. Não faça vão o sacrifício de Jesus por você, por mim, por nós. Amanhã comemora-se a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu. Ele não morreu. Não existe morte. Ele nos mostra que através do amor e do perdão que ele fez na sexta-feira da paixão, ele ressuscitou no sábado, no domingo. Ele voltou. Ele está ao nosso lado. Mas para ele chegar em nosso coração, nós é que precisamos abrir as portas sobre a luz da verdade. Se você tem fragilidades, deposite essas fragilidades no altar do coração de Jesus.
Olha, Jesus, eu minto demais. Eu tenho um vício de mentir. Olha, Jesus, eu tenho um vício de falar mal das pessoas. Ai, mas chega minha boca espuma de vontade de falar mal dos outros. E eu falo, Jesus. Ajude a curar esse mal que eu tenho. Ó, Jesus Cristo, eu estou com hábito de ter raiva. Eu estou com dificuldade de perdoar, Jesus. Jesus, eu estou com raiva de fulano. Ai, eu fiquei com raiva do meu marido. Eu estou com raiva dos companheiros que estão junto a mim. Jesus, eu estou com raiva. Às vezes eu fiquei com raiva do meu pai, que deu maior carinho para o meu irmão. Jesus, eu estou com raiva. Ajude a tirar essas trevas de mim, Jesus. Eu lembro de ti, amado Jesus, que foi pregado numa cruz e ainda pediu a seu Pai perdão por aqueles que estavam fazendo. Eu não consigo ainda fazer isso, Jesus, mas me ajude para que eu possa conseguir. Ó, Jesus, eu estou com vício do cigarro. Eu estou mentindo para mim, porque todas as vezes que eu fumo, eu destruo milhares de neurônios dentro da minha cabeça. Eu estou trazendo para mim, Jesus Cristo, câncer. E eu estou mentindo para mim que o cigarro não faz mal, Jesus. Não permita que eu minta e que eu vença esse vício, que eu erradique, Senhor. Me ajude, Jesus. Ó, Jesus, eu uso drogas para fugir de mim mesmo, para fugir da responsabilidade, para renegar quem eu amo, quem me ama, Jesus. Eu estou com baixa estima, por isso que eu uso drogas. Mas eu não quero mais usar, Jesus. Ajude a afastar essa droga da minha vida. Que eu possa buscar a luz da verdade, Jesus. Eu minto quando eu vou usar droga, Jesus. Eu arrumo desculpa quando eu vou usar uma droga, Jesus. Por misericórdia. Eu lembro que tu foi para a cruz para libertar-nos, Jesus, ajuda. Não faça que eu me prenda a essa cruz das drogas, Jesus. Eu estou matando a mim mesmo, estou me suicidando, Jesus. Eu sou muito amado, Cristo Jesus. Eu amo Jesus. Tem pessoas que me amam, que eu valorize quem me ama e que eu possa amar a quem me odeia, Jesus. Porque amar quem me ama é muito fácil. Lembra, Jesus, quando desceste da cruz, depois do teu corpo ter esvaído-se as energias físicas, tu fostes a Judas Iscariotes perdoá-lo, oferecer-lhe teu amor e teu perdão, Jesus. Eu ainda não consigo fazer isso, mas sei que eu posso conseguir se tu me ajudar, Jesus. Eu aceito tua ajuda, eu quero tua ajuda. Oh, Cristo Jesus. Eu estou sendo um mau marido, uma má mulher, eu estou sendo uma má mãe, eu não estou educando meus filhos por ociosidade, por carência. Oh, Cristo, ajude que eu eduque, que eu seja firme, que eu mostre a luz da verdade, que eu não minta para meus filhos, para que eles não me joguem na cara amanhã que meu pai é um mentiroso. Está compreendendo? Ajude, Jesus. Jesus está ao teu lado. Ele escuta cada prece que você faz. Ele entregou sua vida. Não foi por nada, foi para nos mostrar o caminho da possibilidade que nós podemos ser anjos e vencer todo e qualquer sacrifício, todo e qualquer ataque a nós. Não esqueça disso. Não materialize tua fé. Não distancie Jesus, não troque Jesus por um crucifixo, por uma vela, por um livro qualquer, por um ritual. Não troque por nenhuma religião que te oferta salvação sem a mudança do seu coração. A maior religião é aquela que habita dentro da tua alma. E ela chama amor. Esta é a única que salva. E o amor vem acompanhado do perdão, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
de fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Você tem um anjo guardião. Você tem um espírito que vela por vós. Você tem um pai, uma mãe, filhos. Você tem Jesus Cristo. Então você é abençoado. Você é amado. E você pode ser muito feliz. Basta querer. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Você pode ligar, eu não fiz na sobrinha ainda, 7 cartas tiraram no dia. Já trouxe de goleiro, sempre pegou. Aí conversa, ninguém responde. Já trouxe aqui? Eu falei para ela, ela ainda está no espiritual. A hora que não tiver outro lugar para ir, pode vir aqui, que aqui conserta. Eu falei para eles. Ela disse para mim. Aqui conserta. Aqui conserta enjoo de mulher feia. Tem. Aqui conserta feiura de marido enjoado. Sério? Não é, Naís? Está compreendendo? Sério. Nada é impossível para aquele que crê e busca Jesus. Vamos fechar os olhos? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa tarde fantástica, Senhor. Que nós nos reunimos no banquete sagrado do Teu coração e alimentamos, Senhor, com a farta energia do Teu amor, que sacia a nossa fome, que mata a nossa sede, que alimenta a nossa alma. Obrigado, Senhor. E em Tuas mãos sagradas e santas, nossas vidas entregamos. Sobre a luz do Teu amor e do Teu Evangelho, assim Cristo Jesus oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Estenda sobre nós a luz da tua misericórdia e do teu amor. E amparai-nos por toda a nossa existência. Pois teu é o poder, o reino e a glória por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço a Jesus Cristo por cada um. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu ou machucou seu coração. Amém? Amém. Mas não esqueça Jesus. Que Deus nos ilumine. Obrigado a todos.